A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 7 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Sutileza da Relativização da Bíblia, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo. E na lição de hoje estaremos estudando a lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Então vamos mais uma vez, meus amados irmãos, dar prosseguimento ao que nós já estamos estudando ao longo deste trimestre. Fica bem interessante, meu irmão, se os irmãos perceberem que a lição que nós estudamos referente ao materialismo e ao ateísmo, ela cairia muito bem neste trimestre se ela fosse a lição de número 2, ou poderia ser a lição de número 3 e a lição 2 fazer, meu irmão, um apanhado histórico desse desenvolvimento dentro da cultura, principalmente ocidental, de desconstrução dos valores morais, dos valores éticos e dos valores judaico-cristãos, dos valores conservadores cristãos. Vamos falar de uma maneira bem clara e simples. Por quê? Porque tudo começa com esse movimento, meu irmão. Nós falamos já sobre revolução sexual, falamos sobre materialismo e ateísmo, falamos sobre as ideologias de gênero e hoje estamos falando da relativização da Bíblia. Então, tudo isso tem um ponto de início. Tudo isso tem um ponto de partida, e esse ponto de partida que dá ignição para tudo isso fica bem claro quando nós vamos estudar que está tudo dentro da perspectiva do marxismo cultural. E o que é marxismo cultural? O marxismo cultural é o que é chamado também de neomarxismo, que foi uma ideologia criada por o marxismo por Karl Marx, que visava a guerra armada contra a burguesia, ou seja, tinha que ser uma guerra armada contra a burguesia, ou seja, o proletariado, os trabalhadores em geral, deveriam sair à guerra para derrubar o sistema econômico, o qual ele criticava, que era o capitalismo. Porém, vem a Revolução Russa e chega o momento de a teoria agora ser usada na prática, mas o que acontece? Não acontece o que era de se esperar. Uma revolução armada não acontece. E quando vai se colocar em prática, viu-se que a mentalidade das pessoas não agiu conforme ele achava que deveria ser a luta armada pela tomada do poder, ou seja, destituição de tudo aquilo que se chama Estado, de tudo aquilo que, segundo ele, oprimia os menos favorecidos. Isso não aconteceu. E o tempo passa e surge um homem chamado Antônio Gramsci, que este homem vem e diz: Marx estava certo, Karl Marx estava certo, porém ele errou na fonte em que se deve atingir, na base que se deve atingir. A base que se deve atingir, segundo Gramsci, não era conforme Marx falava, que tinha que ser a base econômica, o sistema econômico. E Gramsci vem e diz: não, o que deve se atacar são os conceitos morais, os conceitos éticos, porque isso é que forma a base dessa pirâmide e não o sistema político. Quando eu consigo atingir a moral, a ética, a cultura judaico-cristã, eu consigo derrubar todo esse sistema econômico e aí ele parte para atacar as ideias. E é daí, meu irmão, que começa a surgir essas todas
sutilezas que nós estamos falando deste trimestre, porque tudo advém disso para se atacar as ideias. E quando se ataca as ideias, ele vem e relativiza o que é certo, relativiza o que é errado, a Bíblia é relativizada, ou seja, o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel é atacado. Então nasce, meu irmão, essa nova concepção agora, porque é através das ideias. E é uma frase famosa que ele fala, que ele diz que não se deve atacar os quartéis. Não se deve atacar os quartéis, mas se deve atacar as ideias. Não tome os quartéis, tome universidades, tome escolas. O que ele estava falando, totalmente contrário ao que Karl Marx falou. Vocês não devem atacar através da luta armada, mas deve moldar a mentalidade das pessoas, desconstruindo tudo aquilo que foi construído ao longo desses 2000 anos de cultura judaico-cristã. Vocês fazendo isso, vocês vão conseguir derrubar o sistema político. E é o que está acontecendo, essa desconstrução, tanto da família, do casamento, da Bíblia, de tantas outras coisas que ainda nós vamos estudar ao longo deste trimestre. Porque eu gostaria e fiz essa introdução falando um pouco sobre isso. É claro que o assunto abarca muito mais que isso, mas essa introdução serve, meu irmão, para os irmãos entender que tudo teve um ponto de partida. Nada surgiu do acaso, tem um ponto de partida. É claro que é a ação do inimigo na mente de pessoas ímpias, sim, mas teve um início. E o início, meu irmão, começa dentro, principalmente, deste fenômeno chamado marxismo cultural. Por isso, hoje nós vamos estudar a relativização da Bíblia. Que em tempos recentes, pessoa proeminente dentro do alcance das mídias sociais, nos alcance das redes sociais, falou em bom e claro tom que a Bíblia precisava ser atualizada. E é diante, meu irmão, deste cenário que nós estamos falando, porque a lição vai comentar sobre isso, meu irmão. A Bíblia ela sempre foi atacada. Sempre foi atacada. Nos primórdios era queimada. Era proibido as pessoas aprenderem a língua a qual a Bíblia estava escrita para não lê-la. E a Bíblia é atacada de diversas formas, de diversas maneiras. E nesses últimos tempos está vindo essa nova teologia, esse novo evangelho, tentando relativizar aquilo que é absoluto, conforme a palavra de Deus preconiza. Então a Bíblia e o espírito desta era é o primeiro ponto da lição, falando sobre essa desconstrução, que é tudo aquilo que nós já estamos falando, que é essa pós-modernidade, essa pós-verdade, é o pós-moderno. É esse novo modelo, meu irmão, cultural que vem para se contrapor ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas a herança cultural judaico-cristã, mas os valores ético-morais e espirituais. Então essa desconstrução vem caminhando para o quê? Para relativizar as Sagradas Escrituras. E o que é relativizar as Sagradas Escrituras? É eu dar uma nova roupagem, é eu dar uma nova interpretação ao que a palavra de Deus nos fala. Se a Bíblia diz que é pecado, mas é do meu ponto de vista, segundo essas pessoas, mas não do dele. Ou seja, eu começo a relativizar as Sagradas Escrituras, meu irmão. E com isso, essas pessoas caminham para tentar mostrar que a Bíblia é um ponto de vista, não a verdade absoluta. Ou seja, eles tentam tirar a inerrante, a infalível palavra de Deus de cena e colocar agora o homem
Imagina o homem caído agora, ele que vai dar o sentido ao que a Bíblia fala, e não o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, que vai falar para nós, não, mas eu que vou extrair o que é e o que não é nas Sagradas Escrituras, até porque muitos deles consideram a Bíblia, muitas passagens bíblicas, como passagens mitológicas, como passagens que não falam a coisa era cultural, era de época, não é coisa que deve ser levada hoje. Não é coisa que se deve ser ensinado hoje. Ou seja, faz uma interpretação à luz do próprio leitor, ou seja, o leitor agora é o que é mais importante, não o autor. E quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, percebemos que é ao contrário. O segundo tópico da lição vai falar a Bíblia e o politicamente correto, ou seja, a criação de uma narrativa. Por que a criação de uma nova narrativa? Porque é essa narrativa que eles apregoam, é a narrativa do politicamente correto. A gente ouve muito essa palavra nos dias atuais, mas o que é politicamente correto? É eu, meu irmão, não usar palavras, não usar ensinamentos que venha a fazer com que uma pessoa que esteja ouvindo se incomode. Ou seja, a Bíblia diz que é pecado o casamento homossexual. O politicamente correto diz que eu não devo falar isso, porque eu tenho que ser politicamente correto. Eu não devo atingir a minoria em detrimento da maioria. Mas quando nós estamos falando isso, nós não estamos atacando. Nós não estamos denegrindo. Nós estamos anunciando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, meu irmão, ela deve ser pregada conforme está escrita. Por isso a palavra de Deus nos fala que nós devemos ser pregadores. Devemos falar em tempo e fora de tempo a palavra de Deus, meu irmão, e não falsificar o evangelho, que é o que eles estão fazendo. Falsificando o evangelho, meu irmão, mudando a glória do Deus incorruptível. Eles estão mudando. E a Bíblia, o cristianismo, ele não é inclusivo. Eu gosto muito de falar sobre isso para que os irmãos entendam. Porque o que é inclusão? Essa palavra que é usada nos dias atuais. Inclusão é o quê? A pessoa deve ser aceita do jeito que ela é. Inclusão é a pessoa ser inserida no grupo sem deixar suas práticas. Ela vai ser incluída. O cristianismo não prega isso. O cristianismo não é inclusivo. O cristianismo, ele não se coaduna com a inclusão que é apregoada em muitas igrejas adeptas dessa teologia inclusiva, que diz que a pessoa pode vir do jeito que está e permanecer. Não, o cristianismo diz: você vai vir como você está, mas você vai se transformar. Tem que sofrer a transformação, tem que mudar a mentalidade. Tem que mudar. Se não mudar, meu irmão, é porque não houve um novo nascimento. E a palavra de Deus fala que é necessário nascer de novo. E para nascer de novo, meu irmão, tem que se arrepender, tem que se crer na palavra, naquilo que Cristo fez. Então o evangelho é transformação e não inclusão. Você vai vir sim como você está, mas tem que mudar seus atos, mudar suas atitudes, mudar, meu irmão, a verdade que você outrora achava que era verdade e agora olhar para a Bíblia, que é a Bíblia que diz a verdade. Por isso o cristão, ele tem uma única regra de fé, que é as Sagradas Escrituras. Única regra de fé e prática. Vale frisar isso. Então a Bíblia, minha irmã, ela não é inclusiva no sentido da palavra que são apregoada entre os meios ideológicos da nossa sociedade, mas a Bíblia é de transformação. Você vai vir, mas vai ouvir a palavra e arrepender-se. Por isso Cristo fala: vais e não peque mais. Cristo não diz vai e pode permanecer do mesmo jeito, não. Continue como está, não. Continue fazendo o que você estava fazendo, não. Não peque mais. O que Cristo estava dizendo? Vais
e mude suas ações. O que você fazia, não faça mais porque é pecado. Era isso que Cristo estava falando. Então, meu irmão, houve essa criação de narrativa do politicamente correto, onde não se pode mais dizer o que é certo e o que é errado, mas agora tem que relativizar tudo, ou seja, o que é certo para você é errado para mim, o que é errado para mim pode ser certo para você, e com isso tira a credibilidade das Sagradas Escrituras. Eles tentam, na verdade, mas nunca vai tirar, porque sempre vai haver um povo na terra que há de anunciar a palavra de Deus e pregará a palavra em tempo e fora de tempo. Quer ouçam, quer não ouçam, o evangelho será pregado. E através disso eles tentam criminalizar a opinião. Por quê? Porque não existe mais contraditório para essas pessoas que estão com a mente já com essa ideologia marxista cultural. Por quê? Porque o contraditório não existe. Se você falar alguma coisa, não é nem contra, que você não concorda com a visão dele, porque a palavra de Deus diz assim, assim, ele não quer saber, você não tem vez com essas pessoas. Porque para essas pessoas, meu irmão, não existe diálogo. Não existe, meu irmão, debate. Tem que ser unicamente o que ele pensa e você tem que pensar igual a ele, tem que agir igual a eles, tem que falar igual a eles, tem que defender as causas deles. Você não pode se contrapor a nenhuma das ideias dele, porque você vai ser taxado, vai ser perseguido. Isso nós estamos vendo já acontecer no Brasil, na política, na religião. E principalmente no cristianismo, porque o que eles visam de fato é atacar a cultura cristã, a cultura judaico-cristã, porque é na cultura judaico-cristã que foi estabelecido todo o Ocidente. O Ocidente, meu irmão, os conceitos morais, os conceitos éticos estão fundamentados dentro dessa cultura judaico-cristã que nós herdamos de nossos antepassados e hoje preservamos. Por quê? Porque é o que está preconizado na palavra de Deus. Então, dentro da perspectiva dessas pessoas do politicamente correto, não cabe ser cristão, não cabe você conservar-se santo, irrepreensível no casamento. Não cabe. Por quê? Porque eles pregam a imoralidade, porque eles ensinam, meu irmão, as coisas erradas, eles ensinam a desconstrução do belo, eles ensinam a desconstrução do sagrado, eles profanam tudo aquilo, meu irmão, que traz boas coisas para a sociedade, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Então você não pode ser contra ele, ou seja, ele não aceita. Então com isso existe a criminalização da opinião, ou seja, não existe mais opiniões diversas, tem que ser a opinião deles, dessa ideologia nevasta que tenta arrancar os princípios bíblicos da sociedade, mas não vai conseguir, porque a palavra de Deus é bem clara, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não adianta, irmão. Não adianta. Pode ver em países aí, os cristãos são mortos, mata um, mas Deus levanta 10. Matam 10, Deus levanta 100. Sempre haverá quem pregue o evangelho. Pode ser em perseguição física, em perseguição intelectual, em perseguição moral, em perseguição mental, em qualquer esfera de perseguição, em qualquer lugar do mundo, vai se ter alguém anunciando a palavra de Deus. O terceiro tópico vai falar sobre essa nova metodologia, que é a metodologia do politicamente correto. Então, essa nova metodologia, o que vai fazer, vai querer trazer a necessidade de ressignificar a Bíblia. E o que é ressignificar a Bíblia mesmo? Ou seja, é dar uma nova interpretação. Mas não é dar uma nova interpretação conforme está preconizado, porque na verdade não existe nenhuma nova interpretação, porque a interpretação da Bíblia ela é única. Em questões comportamentais, em questões sociais, é claro que existem divergências
dentro do campo teológico que não afeta a área da salvação, mas nesse caso aqui afetam, meu irmão, diretamente. Por quê? Porque a Bíblia precisa ser atualizada, como eles falam, sofreu uma nova ressignificação. E com isso o que eles vão fazer? Tirar a fonte de inspiração da Bíblia, que é Deus, que inspirou os autores bíblicos para escrever, para transmitir a mensagem para nós. Ou seja, eu tenho que extrair das Escrituras aquilo que o autor bíblico inspirado quis falar, quis dizer, e eles dizem não. A interpretação da Bíblia não deve ser assim. A interpretação da Bíblia deve ser o que cada um lê e entender. Então a Bíblia, ela deixa de ser a palavra de Deus para ela tornar-se a palavra de Deus conforme o que eu entendo. Observe o perigo, meu irmão, que isto pode causar dentro de uma igreja, quando cada um interpreta a Bíblia a seu bel prazer, trazendo para si, ou seja, agora o mais importante, quando eu vou ler a Sagrada Escritura, sou eu o leitor, e não o que o texto bíblico quer falar para nós, ou seja, não existe interpretação. Não existe. E a coisa está tão absurda que quando eu estava estudando essa lição, eu estava meditando sobre isso, eu fico imaginando a matéria de português. Que daqui a alguns anos, se essas coisas ganharem proporções maiores, meu irmão, na prova de português não vai cair interpretação de texto. Porque na interpretação de texto, quando nós vamos estudar, diz o autor está sugerindo o quê? Aí vem as alternativas. E não vai existir maior, senão todas as alternativas vão estar certas. Porque se não é o que o autor está querendo nos transmitir, mas é o que eu acho, então não tem questão errada. É isso que eles estão fazendo com a Sagrada Escritura. É justamente isso, meus irmãos, que eles estão fazendo com as Sagradas Escrituras. Não é o que o autor está querendo dizer, é o que eu quero que o autor diga. Ou seja, o texto está falando isso? Não, está falando isso, porque eu entendo assim. Olha o perigo dessa nova metodologia do politicamente correto. E com isso, começam a querer adequar texto bíblico fora do contexto para dizer que casamento homo não é pecado, que prática homossexualista não é pecado, e a Bíblia taxativamente informa e nos diz que é pecado. Então essa nova, meu irmão, metodologia, com essa nova teologia da inclusão, ela é nevasta. Ela tem origem, sim, no inimigo de nossas almas, para tentar descredibilizar a palavra de Deus. Criar até uma Bíblia agora aí, uma Bíblia da teologia, Bíblia inclusiva. Cuidados, irmãos. Cuidado, eles estão tentando profanar o sagrado. E essa é uma tática desse marxismo cultural, porque eles tentam isto mesmo. É lançar na mente das pessoas, atacar as ideias, atacar, meu irmão, os princípios morais e desconstruir aquilo que foi fundamentado na palavra de Deus. Mas o bom disso é que nós sabemos que a palavra de Deus, ela é sempre atual. Ela foi revelada por Deus. A Bíblia, meu irmão, ela é um texto antigo com uma mensagem atual. Se lê a Bíblia e percebe que o Espírito Santo age na vida do homem através da leitura da palavra de Deus e entende, compreende e sabe que essa palavra é viva. Por isso o autor Romanos fala, o autor aos Hebreus fala em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. E ela vai até a divisa da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, meu irmão, passa-se tempo, passa-se culturas,
ela permanece a mesma, ela é viva, ela é eficaz, ela vai no âmago da alma, por isso a palavra tem que ser anunciada e pregada, porque a palavra de Deus, ela é viva, porque foi Deus, meu irmão, quem inspirou. São as palavras de Deus, que foi, meu irmão, inspirada através dos autores bíblicos para trazer vida ao homem, ao perdido, que ele encontre o caminho certo, porque a Bíblia aponta e diz que o caminho certo é Cristo. Então ela foi revelada por Deus, meu irmão. E ela jamais vai ser ajustada à mentalidade humana, mas o homem que deve se ajustar ao padrão bíblico, o homem que deve se ajustar ao padrão que está preconizado na palavra de Deus. E por fim, o autor fala que a Bíblia é inspirada por Deus, porque foi Deus quem revelou. Quem é o autor da Bíblia? Deus. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 autores, porém o autor dela e único foi Deus, porque Deus que deu a inspiração. E essa inspiração, irmão, não recai mais sobre ninguém. A inspiração, como foi inspirada, os textos sagrados através dos autores, do Espírito Santo agindo nos autores, não recai sobre ninguém. Por isso, quando se estuda a palavra de Deus e se aprofunda, o Espírito Santo ilumina, joga a luz no texto para que nós entendamos o que o autor inspirado quer nos transmitir. Mas não existe mais revelação da palavra. Não existe mais coisa nova a ser revelada, porque a Bíblia já está fechada. O cano foi fechado, está pronto. Nós estudamos isso em lições passadas, como estudamos, em trimestre passado, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras. A supremacia das Escrituras, nós estudamos. Então, meus amados irmãos, a Bíblia sim é inerrante, infalível palavra de Deus. É a inspirada palavra de Deus. Ela traz vida, ela traz fortaleza, ela traz alimento. Então, meus amados irmãos, nós temos que sim, que sermos um baluarte e sempre estar dispostos a anunciar que a palavra de Deus, ela é absoluta, que a palavra de Deus não sofre transformação, que a palavra de Deus, se ela diz que é pecado, é porque é pecado. E não existe conveniência, não existe atualização, não existe porque o crente aqui na terra, ele é chamado para ser embaixador. Nós somos embaixadores de Cristo e não diplomatas. E existe uma diferença entre embaixador e diplomata. Diplomata, ele vai fazer diplomacia, ou seja, é o que essas pessoas querem fazer. Dá uma nova ressignificação, uma atualização das sagradas. Por quê? Porque eles querem fazer diplomacia. E diplomacia é o quê? É o politicamente correto. É eu ser aceito, é eu aceitar as pessoas. Mas o embaixador não. O embaixador, meu irmão, ele luta pela causa da sua pátria. Então, o crente, como embaixador de Cristo, ele deve anunciar a palavra. Ele deve, meu irmão, ser voz de Deus aqui na terra. Porque ele está, meu irmão, aqui na terra para fazer os interesses do seu líder, que é Cristo. E não andar em conveniência com o mundo. Porque a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. E ninguém pode servir a dois senhores. É o que eles estão fazendo aqui. E o diabo gosta disso. Sabe por que o diabo gosta disso? Porque o diabo não pede adoração exclusiva. Porque ele sabe que se você adora a Deus em um momento e adora ele em outro momento, você está com ele. E foi isso quando ele tentou a Cristo que ele falou: Jesus, me adora, se tu me adorares, eu te darei tudo isso. Observe que ele não diz para Jesus: Jesus, deixa de adorar a Deus. Deixa de adorar a Deus e vem me adorar. Não, ele não pede exclusividade. Ele diz: você pode adorar a Deus, mas me adora aqui. Ou seja, você pode ficar meio lá, meio cá.
Na sua mente, você acha que é meio lá, meio cá, mas Deus sabe que não é meio lá, meio cá, e o próprio inimigo sabe que não é nem lá, nem cá. Você está com o diabo se você fizer assim, proceder assim. E quando se está relativizando a Bíblia, as pessoas acham, meu irmão, que está servindo a Deus, que está adorando a Deus, que está fazendo algo de bom para a obra de Deus. Porque o evangelho vai alcançar mais pessoas. As igrejas vão encher. Eles acham que o evangelho vai alcançar as pessoas. Mas não. O que está acontecendo, irmão, é um cego guiando outro cego. E os dois vão cair no precipício e vão se perder. Mas a igreja é baluarte de Deus na terra para pregoar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Então, assim, meus amados irmãos, estamos encerrando mais um subsídio de seu canal EBD Face Motivadora. Então, estamos encerrando a lição 7, a sutileza da relativização da Bíblia.